Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, nesse dia, mais uma exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou agora no capítulo 12 deste Evangelho. O capítulo 12 começa falando a respeito do fermento dos fariseus. É isso que nós vamos falar hoje. Pronto, está aí a tela. Fermento dos fariseus. O que será isto? Vamos ver. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então vamos lá. O que era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Interessante aqui que, posto que miríades de pessoas. O que seria miríades? A palavra grega para miríades é múrias. E múrias, esta palavrinha aqui, ó, muriado, tem um acento aqui, muriado. Esse adjetivo, ele significa 10.000. Multidão incontável, número ilimitável, é o que significa muriado. De pessoas se aglomeravam a ponto de umas atropelarem. Atropelar aqui é catapatel, é pisar uma nas outras, porque estava comprimido a multidão. Eram muitas pessoas mesmo. E Jesus passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Discípulos aqui, na língua grega, esta palavrinha que está aparecendo aí do lado direito, matetes. Matetes, que é esta palavra aqui, matetes, aqui é matetas. Esse substantivo, ele significa aprendiz, aluno. É aqueles que estavam aprendendo de Jesus. E ele disse, acautelai-vos. O que é acautelar? O que é acautelar? Acautelar é dar atenção, ter cuidado. Que ele queria dizer, olha, tenham cuidado. Dar a devida atenção ao quê? Ao fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento, todo mundo sabe o que é, fazer pão, aquilo que leveda a massa, mas ele tem um significado metafórico, esse substantivo. E o significado metafórico é a corrupção intelectual e moral inveterada. Então, é a corrupção intelectual e moral inveterada, visto em sua tendência de infectar os outros. Ou seja, o que Jesus queria dizer que acautelai do fermento. Por que metaforicamente Jesus estava usando a palavra fermento? É porque o fermento, a tendência dele é infectar. Você pode ver que você coloca um pouquinho de fermento em uma massa e ela incha toda a massa, ela contamina toda a massa, ela leveda toda a massa. Por isso que Jesus falou assim, tenham cuidado com esse tipo de gente, porque eles vão acabar infectando vocês. E era dos fariseus. Lembra que eu falei dos fariseus no vídeo anterior, dos parushim, aí vem o plural no hebraico. Então é uma palavra de origem hebraica, os parushim, os farisaios. E que é a hipocrisia? E o que é
hipocrisia. Hipocrisia, esta palavrinha aqui, ó. Hipócrisis. Hipócrisis dá a ideia de atuação de um artista de teatro, dissimulação. Ou seja, é um fingimento, é ser aquilo que não é. Por isso que ele fala que é um artista de palco, artista de teatro. E naquela época eles usavam uma máscara para atuar no palco. Então a pessoa, ela mostrava algo que não era. Na realidade, ela era outra pessoa. Isso que é um hipócrita. Ou seja, ele mostra algo que na verdade não é uma realidade. E aí, olha só que Jesus fala no 2. Porque o hipócrita, ele esconde a sua verdadeira face. Ele esconde a sua verdadeira pessoa, seu caráter. E aí Jesus fala no 2. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está falando dos hipócritas. Ou seja, tudo que as pessoas fizerem, por mais hipócritas que elas sejam, tentando encobrir algo que elas não são, vai ser revelado. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E ele continua. Por isso que ele alertou os discípulos: olha, não sejam hipócritas, não sejam pessoas fingidas. E ele continua: porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado no eirado. Nada ficará coberto. Digo-vos, pois, amigos meus. Interessante que Jesus chama os discípulos de amigos meus. Ele usa a palavra grega philos, amigo. Não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Interessante Jesus fazendo esse alerta aqui, porque já estava preparando os seus discípulos para a perseguição. Muitos dos discípulos de Jesus foram mortos. Antes do ano 70, por exemplo, Nero, ele usou os cristãos como tocha humana para iluminar o pátio do seu palácio. Muitos foram mortos. Até mesmo em Jerusalém, muitos cristãos foram presos, foram perseguidos pelos próprios judeus em Jerusalém. Por isso que ele diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais. Temais aqui é fobel, não tenham medo. Não tenham medo dos que matam o corpo. Matar aqui é apoquitei, matar, tirar a vida. E depois disso nada mais podem fazer. Nada. Só tira o fôlego da vida. Olha o 5. Eu, porém, vos mostrarei. Mostrar aí é hipodei que não une. É mostrar. Colocar diante dos seus olhos. Olha, eu, porém, vou te colocar diante dos olhos de vocês agora a quem deveis temer. A quem vocês devem ter medo. Temei aquele que depois de matar tem poder. E poder aqui não é dunamis, poder aqui é exousia. Aqui é autoridade. Liberdade de fazer o que bem quer. E depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem é esse que tem poder para matar e depois lançar no inferno? É Deus. Então você olha, temei a Deus. Não temeis aqueles que matam o corpo e depois não têm poder, não têm autoridade para lançar ninguém no inferno. Temei antes aquele que tem poder para matar e depois de matar tem autoridade para lançar no inferno. E ele continua fortalecendo a fé
dos seus discípulos. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? O asse era uma moeda que era a 10ª parte de uma dracma. Um asse era a 10ª parte de uma dracma. E ele diz aqui, olha, então você pega aí uma dracma e divide ela em 10 partes. E ele diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 asses, tão barato que era um pardalzinho. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Ele está dizendo que Deus sabe de tudo. Eles pegam os pardais que são um valor tão ínfimo que ninguém liga. Vende 5 por 2 asses, ou seja, a 10ª parte de uma dracma. E você, entretanto, nenhum desses pardais está em esquecimento. Esquecimento aqui é pilantonomai, que é negligenciado, não preocupar mais, cair no esquecimento. Nenhum deles está em esquecimento. E aí Jesus continua: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. E interessante que o Senhor Jesus usa aí muitos a palavra polos, grande, numerosos, ou seja, até os fios da nossa cabeça, até o cabelo da nossa cabeça, o pelo da nossa cabeça, todos estão contados, enumerados. Aritmel é a palavra grega para contados. Aritmel é numerar, contar. E você não tem mais, não tenham medo. Vocês valem muito mais. Vocês valem muito, muito mesmo, muito mais do que muitos pardais. E ele continua: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Confessar aí a palavra grega é homologel. Homologel é declarar abertamente, falar livremente. Então, ele falou assim, vai estar aí a palavra no lado direito. Ou seja, todo aquele que falar, confessar, falar, declarar abertamente, livremente, professar a si mesmo o adorador de alguém. Sabe, eu sirvo a Jesus. Todo aquele que falar isso abertamente diante dos homens, também o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O confessará. Novamente, homologel. E aí ele declarará publicamente, abertamente, diante dos anjos de Deus. Com certeza, isso aqui vai ser na eternidade. Enquanto nós estivermos com Jesus na eternidade, aqueles que não negaram o nome de Jesus, aqueles que não foram covardes, não foram tímidos diante da perseguição, porque muitos diante da perseguição, eles negam que seguem a Jesus. Não, eu não sigo Jesus, como fez Pedro. Pedro, na hora do aperto, ali diante das pessoas que estavam ali durante o interrogatório de Cristo. Você era um dos tais, né? Você fala como ele. Ele, não conheço esse homem, nunca vi. Não sei do que você está falando. Então Pedro, ele nega Jesus. Na hora do aperto, ele ficou com medo, ele retrocedeu e saiu tímido. Então você, todo aquele que me confessar diante dos homens, também Jesus vai confessar ele diante dos anjos de Deus. E ele continua: mas todo aquele que me negar aí, arneomai. Arneomai é rejeitar, recusar.
Ele vai assim, olha, diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E ele continua no 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas para quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Interessante. Por que não haverá perdão para aqueles que blasfemarem? Vamos ver então, aquele que proferir uma palavra. Proferir aí, herel, palavra em língua grega, é falar. Então, todo aquele que falar uma palavra, um logos, contra aí é em direção ao Filho do Homem, lhe será perdoado. Perdoado aí é fieme, ou seja, não será levado em conta. Mas para o que blasfemar aí a palavra grega é blasfemel. Blasfemel significa falar mal, insultar, injuriar e caluniar. É o significado da palavra blasfemar. Contra o Espírito Santo não haverá perdão. Por quê? Porque lá no Evangelho de João, Jesus disse que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele disse que quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém ele fala mal do Espírito Santo, ele fala contra o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, como é então que eu vou receber o perdão? Se eu estou falando mal daquele que pode me convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus? É impossível. Por isso que ele falou, não haverá perdão, pois é o Espírito Santo que me convence do pecado. E como se eu estou falando contra a pessoa que vai me convencer a respeito de que eu sou um pecador, como é que eu vou alcançar o perdão? Por isso que Jesus disse isso aqui. O 11 diz o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então Jesus estava preparando aqui os seus discípulos para quando eles fossem levados diante das autoridades, porque eles seriam perseguidos, seriam interrogados. Logo depois da morte de Jesus, quando Pedro e João, eles estavam entrando ali na Porta Formosa, eles, através do nome de Jesus, eles curaram um homem que estava paralítico ali na porta, esmolando. E logo em seguida houve um alvoroço ali em Jerusalém devido àquela cura. E eles foram levados diante das autoridades religiosas de Israel para serem interrogados. E lá eles responderam. Então Jesus falou, não fiquem preocupados não, fique tranquilo. Quando vocês foram levados quando levados às sinagogas, porque no primeiro momento os cristãos de Jerusalém, eles foram perseguidos pelos próprios judeus nas sinagogas. A religião judaica é que perseguiu os cristãos no primeiro século. Depois sim, aí o Império Romano passou a perseguir também, mas no primeiro momento os primeiros perseguidores dos cristãos foram os próprios religiosos ali do judaísmo. E diz aqui que governador aqui é líder perante os governadores, é a liderança. E autoridades aí, a palavra exousia, aqueles que têm poder de julgar alguém. Não preocupeis. Preocupar aí é meliminar, ou seja, não esteja ansioso quanto ao que respondereis, que vocês vão
A palavra responder aí é apologeomai, é defender, aprender a apresentar defesa própria. Não fiqueis preocupado com a sua própria defesa, o que vocês vão apresentar de defesa própria, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. E fazer, porque o Espírito Santo vos ensinará. Aqui a palavra ensinar aqui é didasco. O Espírito Santo será o professor de vocês naquela mesma hora, as coisas que vocês deverão dizer. Por isso é muito bom servir a Jesus, porque Ele nos dá um livramento. Ele, no momento certo, Ele coloca as palavras em nossa boca para que nós possamos falar. Pois bem, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo estarei falando sobre a confiança nas riquezas, a parábola do homem rico. Nós vamos meditar, expor esse texto aí no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.